Bom dia, hoje segunda-feira, 31 de agosto, último dia do mês de agosto, né? Chamado mês do desgosto. Cenário de várias notícias negativas por aqui. No mercado doméstico, Levi aí podendo anunciar, né, o déficit para 2016 e falando que o Brasil poderia perder o grau de investimento. Será que ele está falando isso para justamente amedrontar os políticos e que novas reformas precisam passar medidas fiscais no Congresso ou não? Quem viver, verá. Além disso, né, o próprio informações de que o próprio Tombini poderia sair do Banco Central, saiu no jornal O Globo também. Fora isso, o Tombini falou que o Brasil poderia perder, o Levi falou que o Brasil poderia perder o grau de investimento ainda este ano. Então, com esse déficit, o dólar está disparando, mesmo num dia de formação de PETAX, a taxa do dólar. Então, o que o Banco Central pretende fazer? Aumentar juros? A gente acha difícil. Ou tentar controlar o dólar? Esses são questionamentos aí que o mercado vem fazendo. Por isso, os DIs hoje subindo na máxima e dólar também disparando. Fora isso, lá fora, bolsa na China arrastando aí todo mundo para baixo. China anunciando que não comprará aí, tirando a regra de compra de ações. Mas para falar tudo isso num detalhe maior, eu convido aqui o Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Pois é, a gente já começou na semana com várias notícias, vários indicadores interessantes e importantes para acompanhar. Começando pela parte de fora, ainda repercutindo com certeza no mercado, é a fala do Stanley Fischer, lembrando que ele é o vice-presidente do Fed, e ele estava no simpósio de Jackson Hole, onde diversos presidentes centrais estavam, e ao contrário do que muita parte do mercado, muitos investidores esperavam, ele deu um discurso um pouco mais duro, mais forte, falou que acredita sim que a inflação dos Estados Unidos vai chegar à meta de 2% no longo prazo, que está caminhando para isso, que ele reforça que a economia está recuperada. Então o mercado aguardava que ele fosse falar um pouco mais temeroso, um pouco mais assustado com a turbulência recente na China. Não, ele foi para um sentido contrário. Então aquela parte do mercado que acredita que a primeira elevação da taxa de juros seria agora, no dia 16, 17, quando vai ter a próxima reunião do Fed, agora em setembro, ela ficou um pouco mais otimista com essa fala do Stanley Fischer. Outros pontos importantes lá fora foram a inflação. Ainda não tem uma inflação agora para a parte da Europa. A gente teve a inflação de preços ao consumidor da zona do euro, que era aguardado que tivesse uma elevação de 0,1%. Ela veio acima, veio alta de 0,2%. É um número que parece inexpressivo, mas o mercado está bem satisfeito com isso, visto que eles estavam praticamente batendo a deflação no final do ano passado e os esforços estão cada vez maiores para que a Europa volte também a ter uma inflação em torno de 2% no longo prazo. A meta, o interesse deles convergir para essa meta de 2%. E a última parte vem da China. A China anunciou que vai mudar sua estratégia para tentar acalmar a volatilidade dos mercados. Então ela vai desistir de comprar ação, já interferiram cerca de 200 bilhões de dólares nos últimos meses, só interferindo nessa parte de compras de ações. E eles vão intensificar os esforços para localizar e punir os suspeitos de destabilizarem o mercado. Então, bem ao estilo chinês, essa nova tentativa de estabilizar o mercado, localizando e punindo. Indo para a parte brasileira, a gente teve hoje pela manhã o Focus, relatório Focus, mostrando que o mercado está, depois do PIB de sexta-feira do segundo trimestre, o mercado então aguardando um PIB uma queda mais forte ainda do PIB nesse ano de 2015, passou de menos 2,6 para menos 2,26 e provavelmente ainda deve subir, ainda deve ser reajustado essas expectativas dos membros que respondem ao Focus. E para o ano que vem também pioraram a expectativa, passaram de menos 0,24 de queda no PIB em 2016 para menos 0,4. A taxa de câmbio permaneceu a mesma e a inflação teve uma ligeira alta, tanto em 2015 teve uma pequena queda para 9,26, mas em 2016 e 2017 elas subiram. É um pouco preocupante também. Importante que elas não deslanchem mais e continuem em torno da meta de inflação, pelo menos no longo prazo. Hoje, como destaque, a gente vai ter o Joaquim Levy participando de uma palestra para a revista O Exame. E a gente teve, como o Celso falou, dois destaques importantes, com certeza. Um foi o Banco Central anunciando que vai fazer um novo leilão de linhas, só tinha feito a última vez em março. Mais uma tentativa do Banco Central de estabilizar um pouco o mercado de câmbio. A gente tinha comentado nas últimas vezes, nos nossos últimos programas, quando perguntado qual seria o próximo passo, a gente falou que provavelmente seria o leilão de linha. E realmente eles estão tentando, então eles vão oferecer 2,4 bi na operação, mais uma tentativa então de acalmar. E a outra, como o Celso falou, o governo provavelmente, depois de anunciar no final de semana que não vai tentar recriar a CPMF, ele deve anunciar
trazer um orçamento para 2016 com déficit primário, então passando de 0,7 para um déficit já anunciando para 2016. Então o rombo provavelmente não vão conseguir estancar esse rombo logo no curto médio prazo. Isso é bem preocupante. O ministro Joaquim Levy, como o Celso disse, falou que se acontecer isso, provavelmente o Brasil realmente deve perder o grau de investimento. Era uma das condicionais para manter, conseguir chegar a um superávit pelo menos no médio prazo e mostrar, e eu acho que mais que isso, sinalizar que estão conseguindo fazer o necessário para alcançar. Se provavelmente anunciar e se não conseguir aprovar mais nenhuma medida para caminhar para isso, então realmente vai ficar muito insustentável esse grau de investimento. Ao menos, não sei se ainda em 2015, mas em 2016 provavelmente caia. Os últimos dados que eu vou passar são os da FGV, que além da economia estar sofrendo bastante, deteriorando muito, a gente está tendo os dados de confiança dos setores. Hoje a gente teve de serviços e de comércio e infelizmente a gente teve uma nova queda, não para de cair esses dados. No dado de comércio a gente teve queda de 4,1% e na confiança do setor de serviços foi de 4,7%. Eu espero que todos tenham tido um bom final de semana, tenham uma ótima semana e agora é com você, Celso. Obrigado, Gustavo, por aqui, né? Como já destacou o Gustavo, petróleo em queda. Semana passada subiu bem, né? E com essa alta do dólar tende a prejudicar bastante Petrobras, né? O índice já vem a futuro, já vem caindo quase 2%, hoje mais cedo, e agora tende a prejudicar a Petrobras. Por que a gente vem sempre falando disso? Primeiro, porque o dólar prejudica bastante a companhia, o dólar em alta, né? Ela tem ali 415 bilhões de reais de dívida total, sendo 73,5% atrelado à moeda estrangeira, que já está subindo na casa de 15% esse trimestre em relação ao fechamento do segundo trimestre. Fora isso, o petróleo apresentou forte queda aí nesse terceiro trimestre, o que impacta negativamente também a companhia, que deve reportar uma dívida líquida sobre resultado operacional EBITDA acima de 5 vezes nesse terceiro trimestre. A gente segue recomendando short no ativo. Até o José Serra, né, senador, falou que espera que passe, né, que seja votado até final do ano a mudança no modelo do regime de partilha. Isso seria positivo para a Petrobras, né, porque ela poderia se desfazer ou reduzir participação em alguns blocos. Lembrando, o que é o modelo regime de partilha? Nada mais é do que quando se descobriu o pré-sal em 2007, em 2010, na primeira licitação do pré-sal, obrigou a Petrobras a ter 30% no mínimo de cada bloco, ela tem que injetar dinheiro. E aí, se ela pudesse reverter isso, vender até alguns blocos ou reduzir sua participação, sem a obrigatoriedade no pré-sal de 30%, isso seria interessante porque a empresa, infelizmente, precisa de bastante caixa, a gente segue short no ativo. Vale algum destaque aí para monitorar essa semana. Hoje sai a Abras, né, que é a Associação dos Supermercadistas, que vai informar como é que foram as vendas. A gente segue não recomendando exposição a pão de açúcar. Primeiro, ela não consegue repassar nem a inflação do período nas suas vendas mesmo nas lojas. Segundo, 25% da sua receita vem da Via Varejo, que nada mais é do que Ponto Frio e Casas Bahia, que vem apresentando umas vendas mesmas lojas com quedas de mais de 20%, porque não está vendendo eletrodomésticos e eletrônicos. Fora isso, vai ser divulgado dados do Sicob, que é o Sistema de Operações da Receita Federal sobre bebidas. E aí, obviamente, tem que monitorar a Ambev, que anunciou o pagamento de dividendos na sexta-feira de 15 centavos por ação. Além disso, recompra de ações, julgando que essas ações estão extremamente baratas. Amanhã também saem os dados de cartões de crédito, e aí vale monitorar a Cielo e a OAS aí demonstrando problemas financeiros, né? Tentando aí que a Justiça de São Paulo deu uma decisão final sobre a aprovação ou não do empréstimo, né, firmado com a gestora canadense Brookfield de 800 milhões de reais. É a única saída ali para a companhia que vem apresentando um problema muito por conta da Lava Jato. Destaque na nossa mesa de aluguel na sexta-feira. Bastante demanda por Petro 3, BBTG 11, BTG, né? CSN, Usim 5, HGTX, Zering, CCRO, BRPR3, GGBR4 e Copel 6. O grande destaque foi Petro 3, né? A gente não está nem encontrando grandes aí doadores do papel, mas a demanda tem sido bem elevada para o Petro 3. BBTG também muito demandada devido a um recall, né? Algum doador pediu de volta o ativo e aí teve uma demanda bem grande sobre esse. Vários destaques de ações que estão acima de 10%, né? Posição short sobre o Free Float. Usim 5 na casa de quase 18%, BRPR3 15%,
Tecnisa 14,9, CSN 12,4 e Magazine Luiza 10,15. Lembrando que a gente segue short no setor siderúrgico através de Usiminas 5, que aparece aqui com uma grande demanda. Também em Petrobras, né? A gente está em Petro 4, devido também à liquidez, com uma grande demanda também aí solicitada pelos investidores. Hoje ainda vale lembrar que nós temos o nosso, né, XP Connection a partir de 11h30 aqui na Infomoney, justamente para falar sobre a nossa carteira, as nossas carteiras mensais, né, que hoje é o último dia aí do mês de agosto. A gente vai falar sobre a nossa carteira XP Dividendos, nossa carteira XP Mensal e também porque hoje é segunda-feira, nossa carteira mensal, né, desculpa, a nossa carteira semanal Top Pick e a nossa carteira Short também semanal, então vale a pena ficar de olho. Cautela segue nos mercados, segue com a Bolsa Brasileira, ela acabou subindo ali no final da semana passada, ativos que nós julgamos, entre aspas, né, ruins, caso de siderurgia, por exemplo, Petro também subindo bem, GGBR, por exemplo, quinta e sexta, subiu 20% nesses 2 dias. E a gente, né, quarta e quinta, se não me engano, e a gente destacando ali, né, que não fazia sentido isso. Muita gente que estava short acabou recomprando o ativo para reduzir essa posição short, né, nesse cenário aí de alta de bolsa no curto prazo. Mas a gente segue cético com a bolsa, né, poucos ativos para se comprar. E aí, no caso, principalmente setor financeiro, que a gente continua ali, principalmente por valuation extremamente barato. Agora eu vou perguntar para a produção se eu vou poder passar agora para o pessoal da Infomoney, para o Thiago Salomão, para saber como é que está a pauta, como é que está tudo isso, como é que inicia o dia hoje. Eu vou poder passar, produção? Então tá, vamos passar aqui. Bom dia, Salomão. Como é que tá a pauta aí da Infomoney? Hoje, início de final de mês, né? Último dia útil aí do mês de agosto e início aí da uma semana. Como é que tá, Salomão? Bom dia. Bom dia, Celso. Bom dia, investidores. O mercado está abrindo daqui a pouco. Um dia nada bom. Vai coroar um mês muito negativo para a Bolsa. Dólar subindo muito forte novamente. E o mês vai fechar com o que deve dar o tom do mercado no mês de setembro, né? Que é expectativa sobre o orçamento e principalmente alta de juros do Federal Reserve. Bom, gostaria de destacar por aqui que, além das notícias que a gente vai falar aqui, também gostaria de destacar o evento que teve na Bolsa esse fim de semana em Campos do Jordão. A gente fez uma cobertura bem legal, a gente vai distribuir os links ao longo da apresentação. É isso, Celso? Ainda está aí? Isso, Salomão, obrigado, é isso mesmo. Tem que olhar aqui o déficit, Levi anunciando que pode perder o grau de investimento ainda esse ano. A grande pergunta, Salomão, é o seguinte: será que ele está fazendo isso para pressionar o Congresso por novas medidas, já que a CPMF foi para o ralo, ou não? Essa é a grande pergunta hoje aí do mercado. Dólar disparando, bolsa caindo e excelente é a cobertura de vocês no evento no final de semana. Um bom dia e passo a bola para você, Salomão. Obrigado, Celso. Bom, vamos começar aqui falando um pouquinho do Ibovespa, que já deve abrir nesse instante. Enquanto ele não abre, o Ibovespa Futuro já marca queda de 2,3% e o dólar subindo muito forte. Hoje o dia vem recheado de notícias negativas, né? Se faltaram notícias ruins no final, principalmente na quinta-feira passada, quando a Bolsa teve um forte rally, hoje já veio muita notícia negativa, a começar pela expectativa sobre o orçamento, que agora com essa retirada da CPMF a gente não deve honrar o resultado que o governo queria. O orçamento deve ser enviado hoje, apresentando um rombo na faixa de 125 bilhões de reais, segundo fontes apuradas pelo Globo, né? O mercado já começa a ficar com ainda mais medo de corte de rating e até se fala da permanência de Joaquim Levy, né? Foi o comentário tanto das consultorias LCA quanto da MCM. Bom, passando para o noticiário internacional, que também vem pesando bastante. Na China, o governo decidiu abandonar a estratégia de sustentar as bolsas locais por meio de compra de ações em larga escala. E isso era o que meio que estava, ainda que sustentando um pouco do desempenho do mercado acionário chinês, né? Muito se fala do quão sustentável essa alta da bolsa chinesa, vem trazendo forte volatilidade. Essa notícia vem trazendo um pouco mais de apreensão. Lembrando ainda na China que deve sair ao longo dessa semana os resultados do PMI. O último PMI que saiu na China foi na segunda-feira do Black Monday, que as bolsas despencaram, os mercados dispararam. Hoje vão sair 3 PMIs entre 10 horas da noite e 10h45. Então vale a pena monitorar o que vai acontecer no mercado amanhã. Um bom termômetro para isso é olhar o desempenho dos ADRs da Vale, né, que é a principal ação brasileira com exposição na China. Ainda no exterior vai dar muito o que falar o discurso do Stanley Fischer, vice-presidente do Federal Reserve,
falando que tem muito risco de inflação no curto prazo dos Estados Unidos, meio que levantando a bandeira, defendendo o aumento de juros já em setembro, né? Para quem não acompanhou as últimas semanas, era quase que certo que o Federal Reserve ia levar os juros dos Estados Unidos, que hoje estão entre 0% e 0,25%, já na reunião de setembro. Com tudo que tem acontecido na China, essa aposta passou para o ano que vem, até março do ano que vem, e agora aumentou um pouquinho mais para setembro desse ano. A reunião do Federal Reserve vai acontecer nas próximas semanas. Bom, e ainda sobre o Brasil, já comentamos sobre toda a repercussão do orçamento, né, que deve trazer um déficit também em 2016 e aumentando a chance de perda de grau de investimento e até um pouco de enfraquecimento do Joaquim Levy, que pode deixar o cargo, segundo algumas consultorias, né? Ele pode balançar principalmente por mais uma derrota do ministro contra o governo, né? Realmente, embora seja o melhor para o Brasil, foi bem o discurso que ele trouxe lá em Campos do Jordão. Embora seja o melhor para o Brasil, a grande dificuldade nesse campo econômico é que você tem que enfrentar a esfera política, né? E são medidas que, se você não tem um ambiente político muito favorável, dificilmente você vai ter o apoio, né? A frase que ele até usou, que foi muito legal, que você não precisa concordar com tudo, mas é importante que haja consenso. Você não precisa aceitar aquilo que você não quer, mas desde que haja um consenso na casa e todos trabalhem na mesma direção. Para fechar as notícias, saiu o relatório Focus. Já era esperado uma piora nas projeções macroeconômicas para o Brasil nesse e no próximo ano, em virtude do PIB divulgado na sexta-feira, que mostrou uma retração de 1,9%. Agora o boletim Focus mostra uma retração de 2,26% no PIB desse ano. A projeção de segunda-feira passada era 2,06% e no ano que vem também caiu de 0,24% para 0,40% de queda. Ainda nessa linha, né, não pegando a compilação dos economistas que o Banco Central acompanha, o Credit Suisse, no relatório, anunciou uma atualização na projeção do PIB, queda de 2,4%, passou para queda de 2,6%. Já o BTG foi mais enfático, passou de 1,4% de queda para 2,7%, né? Praticamente duplicou o tamanho da retração que ele espera no Brasil. Bom, esses são os destaques para esse momento na Bolsa, que já começa a abrir. Vamos dar uma olhadinha rápida. Ibovespa, nesse momento, marcando queda já de quase 2%, 1,9%, enquanto o dólar futuro sobe 1,85, já beirando a faixa dos 3,670, 3,700, né? E o mercado de DI também, que já mostrando uma alta muito forte, até nos contratos longos, mostrando que o mercado já espera que todo esse resultado ruim pode trazer ainda mais alta de juros. Lembrando que essa quarta-feira tem reunião do Copom. Expectativa até o momento é de manutenção da taxa em 14,25% ao ano. Vamos ver se o mercado vai mudar essa aposta. Paula Barra, deixa a bola com você. Como é que estão os destaques corporativos? Bom dia. Bom, a Bolsa abre com o Ibovespa marcando duas ações só em alta hoje. Fibria e Suzano, beneficiados aí pela alta do dólar. O restante dos papéis no campo negativo. Petrobras e Vale puxadas pela queda das commodities. E sobre Petrobras, a gente tem aqui no noticiário o senador José Serra espera que até o final do ano o projeto de alteração nas regras de exploração do pré-sal seja votado. Isso é muito importante para a companhia, porque se houver mudança no regime de partilha, a companhia poderia vender blocos no pré-sal. Sobre a companhia ainda, a Petrobras e a Sete Brasil fecharam um acordo e deve assinar na próxima semana o contrato de aquisição de sondas que serão usadas pela estatal para a exploração do pré-sal. O noticiário corporativo inicia hoje mais morno do que o que a gente tem visto nos últimos dias, mas ainda assim merece destaque também notícia de CSN e Gerdau. Sobre CSN, a companhia esclareceu que estuda diversas formas de reduzir seu alto nível de endividamento. Na semana passada foi noticiado na imprensa que a companhia poderia alongar o perfil da sua dívida, o que é positivo para ela, e ela reiterou isso. Sobre a Gerdau, saiu uma nota no jornal Globo de que uma planta da companhia em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, vem sofrendo paradas por falta de água, mas
Analistas do BTG destacaram que isso aí não deve trazer um impacto muito relevante para a empresa, dado que ela já opera abaixo de 70% da sua capacidade, então a planta teria uma representatividade baixa nas operações da companhia. Bom, e de destaque também no mercado de BTC, operadores destacaram que Petro 3 anda muito demandada, tem muitos tomadores no mercado e nenhum doador do papel, o que gera risco de short squeeze na ação. BTG também foi outro papel ressaltado como muito demandado e nenhuma oferta disponível. Bom, é interessante ficar atento a esses dois papéis que pode sofrer algum possível short squeeze no mercado. Bom, Thiago, de destaque corporativo é isso hoje. Queria mostrar aqui na tela o desempenho das ações nesse começo de pregão. Braskem e CSN já entram em leilão, suas ações com maior queda no Ibovespa. BMF Ibovespa caindo 4,1%, ações da Petrobras preferenciais caindo 3,4%. Com isso, desempenho no mês, a gente deve fechar o mês com apenas, nesse momento, 7 ações em alta, né? Sendo 3 com alta de mais de 10%, o resto tudo entre 8% e 1%. As outras quase 60 ações do índice devem fechar em queda. Destaque para a Oi caindo 40% só nesse mês. CSN Gol caindo mais de 20%, realmente foi um mês que o Ibovespa espera não repetir. Vamos fechar na faixa dos 46 mil pontos, para quem tocou nos 42.700 até que não é tão ruim, né? Mas as projeções não costumam mostrar um resultado muito bom para o mercado nas próximas sessões. Queria destacar, vou mandar no chat para vocês, a cobertura que a gente fez no evento. Eu queria destacar, em especial, na sexta-feira, lá no evento da BMF Bovespa, teve um painel de economia. Participaram Delfim Neto, o Pastore e o Samuel Pessoa. Samuel Pessoa falou muito do artigo que ele fez junto com o Mansueto, que saiu faz algumas semanas, né? E ele falou muito que a política microeconômica do brasileira acabou com o país de 6 anos para cá, mas deu os 3 desafios que o Brasil precisa enfrentar para voltar a crescer, né? O Delfim Neto e o Pastore foi muito mais pessimista, falou que podemos ter a maior recessão da história, e o Delfim, um pouquinho menos pessimista, acabou tendo uma troca de farpas com o Pastore durante o debate, que foi um momento muito legal para acompanhar. A gente vai mandar o link para vocês. O Delfim também explicou por que se afastou do governo Dilma em 2012. Ainda sobre economia, o Alexandre Sheikman, que é professor da Columbia, também foi professor em Chicago, brasileiro muito renomado lá nos Estados Unidos, falou que o Brasil perdeu uma oportunidade única de produtividade, citando o bônus demográfico que o Brasil não aproveitou e está acabando agora no final dessa década, né? O Joaquim Barbosa, acho que foi a frase mais impactante no evento. Ele falou que o TCU é um playground de políticos fracassados, ao rechaçar a ideia de que impeachment não deve acontecer no Brasil, exatamente pela fraqueza dos órgãos que coordenam essa operação. Também rechaçou que não deve ser presidente, nem candidato, né? Ele seria massacrado se fosse candidato. E para fechar também, o Joaquim Levy teve um discurso um pouco mais otimista do que o restante dos palestrantes. Ele apenas discursou falando das medidas que o Brasil precisa tomar e principalmente do que precisa ser feito para voltar a crescer, mas demonstrou um otimismo muito forte, destacando até alguns setores que mostraram um resultado positivo no PIB divulgado da sexta-feira, que embora para muitos foi muito ruim. Ele destacou o setor externo, que já começou a mostrar expansão e pode trazer um resultado ainda melhor nos próximos trimestres. Bom, eu fico por aqui. O pregão deve ser predominantemente negativo. Fiquem de olho no noticiário sobre taxa de juros nos Estados Unidos e hoje à noite sai o PMI, acompanhe a repercussão amanhã no mercado. Deixo vocês, bons trades, forte abraço e até amanhã com mais um InfoMoney na Bolsa.